Então, continuando, pessoal, uma coisa que a gente ainda não falou foi sobre as estruturas, né? As estruturas de repetição e de seleção, certo? Esse vídeo, né, se vocês forem olhar lá no portal programador.com.br, ele está seguido, né, justamente do conteúdo de construtores. Aqui nos meus slides eles estão até no mesmo slide. Porém, nesse vídeo a gente vai falar apenas das estruturas de seleção, beleza? Que é a nossa primeira estrutura, né, que dita o caminho do algoritmo. Então, a nossa primeira estrutura é a estrutura de seleção. Então, pessoal, quem já fez, né, o curso de algoritmos, já viu lá as estruturas de seleção. Lá no algoritmo a gente tinha o se não, lembra? Pois bem, aqui ela segue a mesma ideia, pessoal. A única diferença é que a gente traduz, né, do português para o inglês. Então, antes a gente falava se não, agora a gente fala if, else. Ou seja, simplesmente traduzimos o se para if, o se não para else. A lógica, a forma de utilizar é a mesma. Vocês vão ver que a diferença é apenas essa tradução e a estrutura, né? Agora a gente tem que colocar abrir e fechar chave, como a gente já fez com as classes. E a gente precisa então, né, fazer dessa forma da estrutura. Mas a lógica de utilização é a mesma que a gente já viu lá em algoritmos no Portugal. Então é isso, pessoal. Como que é feito, né, a estrutura do se? Então você coloca if, né? Dentro dos parênteses você coloca a condição que vai ser verificado. Nesse caso, né, você coloca, então, por exemplo, eu quero comparar se uma pessoa tem nota maior ou menor que 60, né? Então eu coloco a nota, considerando que isso é uma variável, então coloca valor. Se ele é maior ou menor, ou diferente, ou igual, né, aquelas condições de verificação, e fecho parênteses. E aí dentro dessa estrutura eu coloco as chaves, que é para se aquela estrutura for verdadeira, aquilo vai ser executado. E além disso, a gente tem o se não, né, ou o else aqui. Então a gente coloca if, né, a condição que a gente quer verificar, por exemplo, se nota maior ou igual a 60, aí dentro das chaves eu vou colocar system.out.println aprovado, ou seja, vou colocar apenas, imprimir isso apenas se o valor da nota for maior ou igual a 60. Isso faz com que a verificação seja verdadeira, então ele vai imprimir. Se não, ele vai entrar no else, que vai imprimir, né, system.out.println reprovado. Perceba que aqui, se ele não entrar no if, ele vai obrigatoriamente entrar no else. Ou seja, se a condição do if for falsa, ele obrigatoriamente vai entrar no else. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu NetBeans aberto, né? Eu vou criar um novo projeto. Vou colocar como aplicação Java. Vou dar um nome para ele de aula de seleção e finalizar, beleza? Já vou selecionar aqui para criar a nossa classe principal e dentro dela já criar a main, ok? Então ele já trouxe aqui para mim a classe aberta, né? Já trouxe para mim também o método main para a gente poder utilizar, e eu vou fazer a estrutura aqui dentro. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma variável, né, do tipo double, chamada nota, beleza? Então, essa nota aqui é onde eu vou guardar a nota do usuário. Para isso, eu também tenho que criar uma variável do tipo scanner, lembra? Então, eu vou colocar aqui scanner, o nome dela vai ser input, que vai ser de entrada de dados, beleza? Então, eu vou criar o objeto scanner, e aí eu tenho que passar aqui dentro system.in, beleza? Só esse aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Se está com dúvida, só volta lá na aula. Agora aqui, ó, perceba que ele está com esses tracinhos, mas é porque a gente ainda não importou. Se você clicar aqui, ele já fala, né, para adicionar a importação do java.ut.scanner. Se você clicar, ele já vem aqui para cima, ó, já mostra que ele foi importado, beleza? Então, ok. Agora que eu já tenho a variável onde eu vou guardar a nota do usuário e a variável onde eu vou permitir que o usuário digite um valor e eu guardo dentro de nota, né? Então eu vou colocar aqui, ó, system.out.println, e aqui dentro eu vou colocar, dentro dos parênteses das aspas, entre com sua nota, né? Para o usuário entrar com a nota que ele teve, para a gente saber se ele foi aprovado ou reprovado, beleza? Então agora que a gente já imprimiu na tela, né? Eu vou fazer nota receber input ponto next double, certo? Ponto e vírgula. Então eu vou fazer nota vai receber input ponto next double, beleza? Por que eu fiz input receber next double? Porque eu quero que nota receba o valor que o usuário digitou, ok?
ok? Agora, o que eu preciso imprimir? Eu preciso imprimir, pessoal, o seguinte. Se essa nota for maior que 60, maior ou igual a 60, vai imprimir que o usuário foi aprovado. Se for o contrário disso, né? Ou seja, se for qualquer coisa menor que 60, esse usuário foi reprovado. Então, como que a gente faz isso baseado lá naquelas estruturas? Então, a gente faz utilizando o if, né? Então, eu coloco aqui if, ou seja, se nota for maior ou igual a 60, ou seja, se o valor que está dentro da minha variável nota for maior ou igual a 60, então, né, eu abro e fecho parênteses aqui, então eu vou imprimir, vou colocar aqui system.out.println, println para imprimir, e vou colocar aqui dentro, olha, você está aprovado, beleza? Se a gente executar desse jeito, o que vai acontecer? Olha, eu vou executar aqui o código, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, se você for reparar aqui embaixo, olha aqui, ele imprimiu, né? Entre com a sua nota. Então eu vou colocar aqui agora uma nota, vamos colocar aqui que o usuário tirou 65. Então ele vai imprimir. Você está aprovado, beleza? Nosso algoritmo já está pronto? Não. Porque se eu executar de novo, olha o que vai acontecer se eu digitar, por exemplo, que ele tirou 40, que é abaixo de 60. Ele simplesmente finaliza. Por quê? Porque ele não entrou no if. E a gente não colocou uma condição, né, caso ele não entre. Então eu vou colocar aqui uma condição para caso ele não entre no if, ou seja, se a nota for menor do que 60. Então eu vou colocar, né, qual que é a condição do se não, é o else, beleza? Eu abro e fecho as chaves e aqui dentro eu vou imprimir, né, da mesma forma, system.out.println, vou colocar aqui dentro, você está aprovado, beleza? E coloco ponto e vírgula no final. Agora eu vou mandar de novo executar o meu código. Agora que o código já está executando, ele está pedindo para entrar com a nota, eu vou entrar então com 70. Vamos testar. Você está aprovado. Beleza, certinho. Vou colocar para executar novamente. Agora eu vou colocar 40. Então, olha, você está reprovado. Por quê? Porque na segunda, como a nota é menor do que 60, ele já entra direto no else e imprimiu para a gente, você está reprovado. Bem, uma coisa que pode acontecer também, pessoal, é a gente ter os ifs alinhados, que a gente fala, certo? Então perceba que a gente pode ter, né, se o usuário foi aprovado ou reprovado, ou a gente pode ter uma terceira condição, que é quando o usuário está de recuperação. Então a gente pode alterar a nossa estrutura para que ele tenha mais de uma opção. Então, um exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, olha, se o usuário teve uma nota menor do que 40, automaticamente ele já imprime reprovado. Porém, se o usuário teve uma nota maior que 60, a gente tem duas opções. Ou seja, se o usuário teve uma nota maior do que 40, porém menor que 60, esse usuário está de recuperação, ele não está reprovado direto. E se o usuário teve uma nota maior que 60, automaticamente ele já está aprovado. Beleza? Então vamos só testar isso lá no NetBeans novamente, só para vocês entenderem como que funciona essa lógica. Então aqui no NetBeans eu vou alterar a minha lógica, certo, pessoal? Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou apagar isso que eu tinha feito e vou fazer novamente, que é para fixar. Então, se a nota for menor que 40, então eu já posso dizer que automaticamente, né, entre as chaves eu vou imprimir system.out.println e vou imprimir que ele está automaticamente reprovado, né? Vou imprimir que ele está reprovado. Então, se a nota dele foi abaixo de 40, não tem o que fazer. Se não, então eu já coloco aqui embaixo, né, depois das chaves, o else, porque a gente tem agora a nova condição. Então, se não, né, se a nota não for menor que 40, quer dizer que ela é maior ou igual a 40. Beleza? Então, eu vou fazer uma verificação seguinte. Se, né, novamente, o if, se a nota for menor que 60, ou seja, o que a gente faz nesse caso? A nota, se ela entrou no else, ele já é maior que 40, porque ele não entrou no primeiro if, né? Se ele entrou no segundo if, quer dizer que a nota já é maior que 40. Então, eu só preciso verificar se a nota é menor que 60. Se a nota for menor que 60, então, system.out.println, e eu vou imprimir que ele está de recuperação, beleza?
porque é uma condição. E se não, ou seja, se a nota não for menor que 60, o que a nota é então? Ela é maior que 60, não é verdade? Se ela não é menor, ela é maior ou igual a 60. Então eu vou imprimir system.out.println, entre as parênteses e as aspas, aprovado, beleza? Então essa é a lógica, ou seja, se a nota for menor que 40, então ele está reprovado. Se não, eu faço uma outra verificação. Eu verifico se a nota é menor que 60. Se a nota for menor que 60, ele está de recuperação. E se a nota for automaticamente maior ou igual a 60, ele está aprovado. Vamos testar aqui então. Olha, eu coloquei para executar, ele está pedindo a nota. A primeira coisa que eu vou digitar é uma nota 30. Então, com a nota menor que 40. Então, ele tem que estar reprovado, porque ele vai entrar no primeiro if. Então, perceba que ele imprimiu já reprovado. Por quê? Porque 30 é menor que 40. Vou colocar para executar novamente. Agora eu vou digitar 45. Por quê? 45 é maior que 40, ou seja, ele não está reprovado, porém é menor que 60. Ele não está aprovado, ele está de recuperação. Quando eu entro, olha aqui, recuperação. Beleza? Isso que imprimiu. E eu posso ter também uma nota que é, por exemplo, 75. Quando eu dou Enter, ele está automaticamente aprovado. Beleza? Bem, isso é bem lógica, né, pessoal? Não tem muito o que fugir disso.